O Código de Defesa do Consumidor é uma lei federal de 1990, essa lei 8.078. Lembro que esse material ele é protegido quanto aos seus direitos autorais de propriedade, então é vedada a sua cópia, a sua distribuição, especialmente por pessoas não autorizadas, porque o material se destina exclusivamente à finalidade didática durante a disciplina. Primeira coisa que a gente tem que tentar entender, o que é o Código de Defesa do Consumidor e quando ele se aplica, né? Então, a gente vai falar que incide o Código de Defesa do Consumidor em uma situação bastante particular, né? Então, eu preciso necessariamente, para que haja incidência do Código de Defesa do Consumidor, que ocorra a seguinte situação: eu tenha um fornecedor, eu tenha um consumidor e eu tenha um produto ou um serviço. E quando não se aplicar o Código de Defesa do Consumidor, o que acontece? Se aplica o Código Civil. Tá? Então, o Código de Defesa do Consumidor são regras especializadas destinadas a resolver esse tipo de conflito em que há uma relação de consumo. Certo? E para haver essa relação de consumo, eu tenho que ter essas três figuras: a figura do consumidor, a figura do fornecedor e a figura do produto ou do serviço que está sendo prestado. Qual que é a intenção? Por que precisa de um Código de Defesa do Consumidor? Porque a gente tem, na prática, que o consumidor está colocado numa condição vulnerável. Então, se lá, quando a gente conversou de contratos, a gente viu que havia essa condição de igualdades entre as partes que estavam se contratando ali, contratante e contratado, aqui não, a gente tem um desequilíbrio entre esses dois polos da situação e um lado fica desfavorecido em relação ao outro. Então é por isso que existe o Código de Defesa do Consumidor, para poder recompor essa condição de desfavor, de desigualdade e trazer o consumidor que está numa condição vulnerável para uma situação menos desigual, né? Mais favorável. Tá? Então, a gente vai aplicar o Código Civil quando faltar um desses elementos, né? Quando não houver esse consumo, né? Não houver essa relação de consumo. Alguns princípios que se aplicam quando a gente fala do Código de Defesa do Consumidor, tem tudo a ver com a defesa do consumidor, são os seguintes. O primeiro deles é isso que eu acabei de comentar, da vulnerabilidade do consumidor. Se entende que ele está numa situação mais de difícil exercício dos seus direitos e deveres. Né? Como é que eu vou exemplificar isso? Você vai realizar um consumo num supermercado e lá tem um estacionamento, certo? Então, o estacionamento estabelece regras para você utilizar aquele espaço do estacionamento de veículos. Por exemplo, ele coloca uma cancela e você tem que retirar um ticket ou um cartão. Então, o estabelecimento fornecedor, ele tá criando regras para você fazer uso daquele espaço. E aí, você faz uso desse espaço enquanto você adquire bens no estabelecimento comercial ali, você consome. E nesse processo, enquanto você está fazendo esse consumo na loja, o dever de zelo, o dever de guarda do teu veículo é desse estabelecimento. Então, se acontece, por exemplo, o furto desse veículo, é natural que quem esteja de posse ou na incumbência de zelar por aquele bem, por aquele veículo, também seja responsabilizado quanto a justificar o que aconteceu com aquele veículo. Bom, onde estava o veículo? O veículo estava aqui no pátio de estacionamento do supermercado tal. Onde está o veículo agora? Não se sabe onde foi parar esse veículo. Então, quem tem que dizer onde foi parar o veículo, quem tem que mostrar se tem câmera ou não, quem tem que tentar demonstrar o paradeiro do veículo, é quem estava na guarda desse veículo, certo? A gente vai ver outros exemplos mais para frente que vão ilustrar quão vulnerável pode estar esse consumidor, porque, afinal, como ele faria para demonstrar que o veículo não está mais lá agora, que ele estava e não está? Além de portar aquele ticket, aquele cartão que é a obrigação dele, portar aquele documento para falar, entrei com o carro aqui, cadê meu Chevette amarelo, certo? Então, isso
é importante do ponto de vista prático, porque acaba havendo uma inversão do ônus da prova. Então, quem acaba tendo que criar todos os elementos de prova acaba sendo o fornecedor e não o consumidor. Puxa, eu comprei aqui um aparelho, o aparelho quebrou e me machucou. Certo? Então quem tem que provar que aquele aparelho ele era seguro ao consumidor é o fabricante, é o projetista, é quem fez aquele equipamento e não o consumidor tem que demonstrar que, olha, tinha aqui um parafuso solto, que por conta desse parafuso solto machucou minha mão. Não. Então o consumidor ele é colocado nessa condição de vulnerabilidade em todos os aspectos. Então ele é vulnerável quanto ao conhecimento técnico da coisa, ele é vulnerável quanto à condição econômica de ter advogados, câmeras, instrumentos para poder comprovar aquilo que se alega. Então, em todas as esferas do consumidor, ele acaba sendo colocado nessa condição de vulnerável. O princípio da hipossuficiência do consumidor, na mesma linha dessa vulnerabilidade ao qual o consumidor está sujeito, do ponto de vista técnico, essa hipossuficiência do ponto de vista de produção de provas. Então, há essa inversão do ônus da prova por conta dessa hipossuficiência, dessa falta de pernas, entre aspas, de conseguir comprovar as coisas que ele está precisando alegar. O princípio da intervenção estatal, então, embora a regra do direito civil seja o Estado intervir o mínimo possível e deixar a máxima liberdade para as pessoas fazerem o que elas desejam, para elas pactuarem o que elas quiserem, aqui no consumidor não. O consumidor, o Estado acaba abraçando esse indivíduo, consumidor, e falando, não, vou te dar aqui um amparo mínimo, né? Como que eu vou te dar esse amparo mínimo? Eu vou aqui criar instrumentos para poder se defender. Está aqui o PROCON, está aqui outro instrumento para você poder dialogar e poder ver garantida transformar essa tua vulnerabilidade numa condição de exercício de direito plena. O princípio da boa-fé objetiva, como eu disse, todo o direito civil está pautado nessa boa-fé objetiva, e aqui não é diferente. Todas as premissas do direito civil também valem para o direito do consumidor. O princípio da informação, então o consumidor tem direito a uma informação adequada e precisa em relação àquilo que ele está consumindo, aquilo que está sendo ofertado para ele, em relação à segurança, à saúde que aquele bem, aquele produto, aquele serviço está oferecendo. Então aquelas coisas que ele está consumindo, aqueles serviços que ele está consumindo, não podem ser perigosos à integridade física dele, não podem ser tóxicos. Então todas essas garantias elas estão pautadas numa prestação de informação adequada e numa atuação responsável do fornecedor. Então, o princípio da transparência vem nessa mesma linha, de você agir com transparência. Onde estão os riscos do produto? Onde estão os riscos do negócio? Isso está colocado no manual de informações do proprietário, do usuário? Não está? Como foi colocado isso lá? Foram tomados os devidos cuidados para que eu não me acidentasse? E por aí vai, né? E o princípio da função social do contrato. Então, é interessante que exista, por exemplo, o contrato de adesão. Você vá rapidamente até uma loja, um shopping, uma loja de celular, de venda de celular, de equipamentos celulares, e você vai lá e compra um serviço de telefonia rapidamente, sem precisar ficar pactuando cláusulas contratuais. Então você senta na frente do vendedor, ele te dá umas 5 folhas de contrato, você não lê nada daquilo e acaba assinando, porque você sabe que você não tem manobra para poder, não tem assim espaço para poder negociar cláusula a cláusula daquele contrato. Ou você aceita ou você não aceita. Então você lê, entende o que está ali e aceita, ou você lê e não aceita. Ou você não lê, não entende, não aceita, ou lê, não entende e aceita. Enfim, isso é típico de uma relação de adesão, né, de contrato por adesão. Então, a função social do contrato, ela remete a essa ideia de que o contrato é um instrumento da sociedade se relacionar entre si. Os indivíduos, as pessoas físicas, naturais, né, jurídicas, elas se relacionarem entre si. E a esse propósito serve o contrato, a atender a sociedade. Então, as pessoas têm liberdade para pactuar as coisas, mas isso dentro de uma lógica de respeito aos princípios da sociedade como um todo.
princípio da adequação, né? Uma coisa deve atender aquela sua finalidade. É lógico que se você enfiar a mão dentro de um liquidificador funcionando, a lâmina vai cortar a sua mão, certo? É para isso que ela serve, é para cortar as coisas, mas então você tem que pesar o que pode e o que não pode. É adequado o liquidificador vir com uma trava, vir com um copo, vir com um dispositivo especial que não corte a mão da pessoa? Enfim, o princípio da adequação diz justamente isso. Você tem que aplicar requisitos de bom senso, né, do que seria razoável e esperado do fabricante, para poder garantir essa qualidade, essa segurança do consumidor. Princípio da proteção a práticas abusivas, isso aqui em todos os aspectos, especialmente o econômico, né, não macular, não esconder em letras miúdas obrigações, multas contratuais, juros exorbitantes ou qualquer coisa assim, né? E essa reparação integral, do ponto de vista de se houver um dano, o consumidor tem direito a ser indenizado em relação ao seu patrimônio que foi pilhado, aos danos morais, individuais, coletivos, difusos, enfim, todo tipo de estéticos, tudo aquilo que decorrer de uma relação falha. E o princípio do acesso à justiça. Então, o consumidor tem que ter oportunizado ou facilitado esse acesso fácil à justiça. E não à toa, os PROCONs, vocês já devem ter ouvido falar, fazem várias campanhas, né? Juntam os bancos para poder negociar dívida, juntam as empresas de telefonia para resolver, então fazem aqueles mutirões visando minimizar esses conflitos, resolver essas coisas todas na linha do que a gente viu, que é o propósito do próprio direito, a pacificação social. Então, avançando aqui, tem outros princípios que se aplicam, mas esses seriam os principais. Pensando aqui na ótica do que seria então o tal do consumidor. Então, consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza um produto ou um serviço como destinatário final. Esse é o ponto, certo? Você é destinatário final ou você não é destinatário final? É isso que vai dizer se você é um consumidor ou você não é um consumidor. Eu comprei cimento, é para você esse tipo de cimento? Ah, então beleza, você é consumidor. É para você usar? Ah, não, se eu estou revendendo. Ah, não, para revender não, então você não é consumidor. Você é distribuidor, tá bom? Então, é por aí que funciona. Consumidor por equiparação. Então, algumas vezes é necessário a gente ampliar esse conceito que o consumidor possui na lei e, ao ampliar esse conceito de que você é o consumidor quando você é destinatário daquele produto, daquele serviço, você acaba abrangendo outras situações. Por exemplo, quando eu tenho uma coletividade de pessoas, mesmo que indetermináveis, a gente acaba usando a condição de consumidor. Puxa, eu tenho lá um produto que está com um determinado defeito. Então, se um grupo de pessoas, uma classe, uma categoria, um tipo de pessoas, né, um grupo de pessoas no seguinte sentido, um determinado perfil de pessoas, estiver sujeito àquela condição, a gente pode ampliar esse conceito e chamar ele também de consumidor. E aí por equiparação, não por ter atendido aquele conceito propriamente dito. Por exemplo, vítimas de eventos danosos, quando você contrata um serviço de transporte, né, ônibus, uma passagem de ônibus interestadual, e aí o ônibus tomba no meio do trajeto, ele tomba na pista. Todas as pessoas que forem vitimadas ali, por conta desse episódio, vão ser considerados consumidores por equiparação. Ah, mas quem estava dentro do ônibus comprou a passagem? Não, aquele lá é consumidor propriamente dito. Tem um serviço sendo prestado, ele comprou o serviço, ele é um consumidor, ele é o destinatário daquele transporte. Mas vamos supor que esse ônibus, além de tombar e matar pessoas dentro do ônibus que tinham contratado o serviço, ele atropelou uma pessoa no meio do caminho. Ou explodiu o ônibus, pegou fogo e atingiu outras pessoas que estavam ao redor. Então, essas pessoas que estavam ao redor, elas não consumiram nada. E é por isso que o legislador precisou criar esse conceito do consumidor por equiparação. Então, embora essas pessoas da explosão não consumiram nada diretamente da empresa de ônibus, elas também são vítimas desse evento danoso e aí fazem jus
a essa condição de consumidor e deverão ser indenizados e tudo mais. Tá? Também pessoas determinadas ou não expostas a práticas abusivas. Então, quando alguém coloca, por exemplo, uma propaganda enganosa, isso não atinge o João, a Maria, o Pedro especificamente. A propaganda não é direcionada para aquela pessoa, é direcionada para o público em geral. Então, quando há esse dano atinge uma coletividade, um grande número de pessoas que às vezes não são sequer determinadas. Eu não sei quem assistiu a propaganda. Então, como houve a propaganda enganosa, a empresa vai ser punida em nome de todas essas pessoas que eu não sei quem são, que assistiram essa propaganda enganosa. Tá? Então, essa é a lógica do consumidor por equiparação. Fornecedor. Quem é o tal do fornecedor? É toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que não têm personalidade jurídica, que desenvolve atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou serviços. Então, qualquer um que põe a mão aqui num produto ou num serviço acaba sendo um fornecedor. Todo mundo da cadeia, menos o consumidor. Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial também. Pode ser novo, pode ser usado, pode ser fungível ou infungível. Fungível é uma coisa que é cambiável, assim, que você não tem a necessidade de... as coisas são permutáveis entre si. Uma nota de 100 reais. Tanto faz qual nota de 100 reais está na minha mão ou na sua mão. Você quer trocar comigo? A gente pode trocar e ninguém saiu no prejuízo, não tem diferença nenhuma. Então, uma coisa fungível é esse tipo de coisa que você pode trocar e não faz diferença. Ou uma obra de arte, sei lá, uma pintura tipo a Mona Lisa, infungível. Outra pessoa pode pintar, mas não vai ser o mesmo quadro, não é a mesma coisa, não é aquela obra única. Então, aquele bem é tido como infungível. Tá? Então, essa é a diferença de fungível e infungível. A amostra grátis também é considerado produto para todos os efeitos. Tá? Então, a amostra grátis também é considerada produto para todos os efeitos. Também configura ali as consequências de uma relação de consumo. Direitos do consumidor. Então, o direito à vida, não precisava nem ser dito, mas ele está posto, né, como um direito necessário. Isso está colocado ali no artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor. Então, são direitos básicos do consumidor. Primeiro, proteção à vida, saúde, segurança contra riscos provocados por práticas de fornecimento de produtos ou serviços considerados perigosos ou nocivos. Certo? Então, a vida, a saúde em primeiro lugar. Nesse sentido, é importante a gente ter bem claro, e vocês precisam guardar, essa expressão chamada fato do produto ou fato do serviço. Fato do produto ou fato do serviço é alguma coisa que aconteceu em relação a esse serviço ou a esse produto que ocasionou prejuízo para o consumidor. Prejuízo direto, do ponto de vista, machucou um consumidor, por exemplo. Quando acontece isso, esse fato do produto, esse fato do serviço, quando você machuca alguém com a prestação do serviço ou com a prestação do produto, com a entrega do produto, ou com o uso do produto, a gente vai aplicar uma responsabilidade alinhada àquela teoria do risco, que a gente já conversou, que é a da responsabilidade objetiva. Lembra que a gente conversou? Eu não preciso comprovar culpa, certo? Basta dizer comprovar que houve a conduta, que há nexo de causalidade, que houve o dano, que há autoria. Responsabilidade objetiva, tá? A única exceção aqui da legislação quanto a quando acontece um problema, né, uma consequência dessa, machuca alguém com um produto ou com um serviço, é a questão dos profissionais liberais. O profissional liberal, pensa aí, sei lá, um engenheiro autônomo, um dentista, um médico. Nesses casos, a responsabilidade ela é subjetiva, ou seja, eu preciso demonstrar culpa. Como eu preciso demonstrar culpa, muitas vezes eu vou precisar de um laudo profissional, de um outro dentista, de um outro médico, de um outro engenheiro, dizendo, ó, caiu por causa disso o prédio, o teu defeito,
teu dente está ruim por causa disso, 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 porque o cara errou ali, ali, ali. O médico deu problema na tua plástica aqui, porque o médico comeu bola nesse ponto, naquele ponto, nesse ponto aqui, certo? Então eu tenho que demonstrar que houve culpa. A prescrição desse tipo de situação é de 5 anos do conhecimento do dano ou da autoria, né? Depende do caso concreto. A gente vai falar em vício do produto ou vício do serviço. Isso aqui que é importante entender a diferença. Isso aqui é quando tem consequência para alguém, machuca alguém, certo? O vício do produto é quando a coisa não funciona, o produto não se presta aquilo que ele foi concebido. Eu aperto o botão de liga do liquidificador e o negócio não liga, certo? Eu contratei o cara para pintar a minha parede da minha casa e a parede não está pintada, certo? Porque a tinta desbotou, certo? É o vício do produto ou o vício do serviço. Quando a gente tem aqui, a gente tem como regra a responsabilidade solidária, ou seja, todo mundo que faz parte da cadeia de fornecimento vai responder solidariamente. Então, se a tinta da parede está desbotada, uma parte da culpa é do pintor, outra parte é da loja que vendeu a tinta, outra parte é do fabricante, e ela é solidária no sentido de que todos aqui vão responder juntos. E se alguém furar nessa história toda, os outros vão acabar respondendo no lugar dele. Aqui a gente tem um prazo que a gente chama de decadencial, que se aplica de 30 dias para bens não duráveis e 90 dias para bens duráveis. Então, é isso aqui. Comprou uma lasanha no mercado, estava estragada, bem não durável. 30 dias para reclamar que a lasanha está estragada. Ah, comprei aqui uma batedeira. Batedeira, bem durável, 90 dias para reclamar que deu um problema na minha batedeira. Certo? Vício oculto é um caso especial, quando eu não consegui enxergar o defeito, não consegui enxergar o problema, eu tenho que esse prazo vai fluir da constatação do vício. Então, quando eu descobri que houve aquele problema, a partir de quando eu era capaz de descobrir que existia o problema, dali conta-se o prazo. Tá? Artigo 12 do mesmo código. O fabricante, produtor, construtor, nacional ou estrangeiro ou importador respondem independentemente da existência de culpa, estão vendo aqui, responsabilidade objetiva, pela reparação dos danos causados aos consumidores, por defeitos decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem, fórmula, manipulação, apresentação ou acondicionamento dos produtos, bem como por informações insuficientes ou inadequadas da sua utilização e riscos. Por isso é importante que o manual do consumidor, ali, o manual do produto, seja detalhado, bem detalhado, seja bem instruído, né? Tem informações de qualidade para instruir adequadamente o teu consumidor. Porque não basta falar, estava lá no manual, o cara tinha que ter lido. Tinha que ter lido? Não, mas estava claro, estava bem escrito, dava para entender, era esperado que o consumidor fosse ler 4.500 páginas de manual para tentar entender como é que liga o som do carro. Então, isso tudo tem que tentar, vai ser pesado no caso concreto. Parágrafo 1º. O produto ele é considerado defeituoso, é o que a gente chamou de vício do produto, né? O produto é defeituoso quando não oferece a segurança que dele legitimamente se espera, levando-se em consideração circunstâncias relevantes, entre as quais sua apresentação, uso e risco razoavelmente dele se esperam, a época em que ele foi colocado em circulação, porque isso aqui tem a ver com a tecnologia em uso corrente naquela época, né? Então, é basicamente isso aqui. Basicamente, essas 3 possibilidades que eu tenho para demonstrar que o defeito para tentar me eximir da responsabilidade. Não coloquei o produto no mercado, o produto foi colocado no mercado, mas não tem defeito nenhum, ou a culpa é só do consumidor ou de algum terceiro que se meteu no meio. Na mesma linha do que a gente já conversou lá na responsabilidade civil objetiva, tá bom? Então, essa é da responsabilidade objetiva. Eu tinha falado subjetiva, mas é da responsabilidade objetiva, tá? O comerciante é igualmente responsável nos casos do artigo anterior, quando fabricante, construtor, produtor ou importador não puderem ser identificados. Sei lá, o comerciante vendeu um produto que estava sem rótulo. Aí, pau no comerciante, certo? Não dá para saber quem fabricou, então como é que eu vou saber? Então, pau no comerciante. Se ele conseguir depois demonstrar que esse produto foi fabricado por tal lugar, aí é um papo dele com o fabricante, não? Aí o consumidor não fica desamparado.
O produto foi fornecido sem identificação clara do fabricante, produtor, construtor ou importador, na mesma linha. Não conservar adequadamente os produtos perecíveis. Então, pô, comprei peixe, o peixe estava estragado, culpa do mercado, certo? Aquele que efetivar o pagamento ao prejudicado poderá exercer o direito de regresso contra os demais responsáveis, na linha do que eu acabei de falar. Então, se o mercado, o peixe está veio estragado já lá do fabricante, então o mercado depois ele tem o direito, é o que se chama aqui de direito de regresso, ele vai entrar com uma ação de regresso aqui, uma ação contra o fabricante, dizendo, ó, você me vendeu um lote de peixe estragado aqui, e agora eu tive que indenizar o professor Nagali aqui, porque ele comeu o peixe estragado, ficou bravo e entrou com uma ação contra o supermercado. O supermercado então paga o professor Nagali e depois o supermercado entra com uma outra ação contra o fabricante para poder se indenizar em relação àquele lote de peixe estragado e a indenização que ele teve que pagar para mim, por exemplo. Artigo 14. O fornecedor de serviços responde independentemente da culpa pela reparação de danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviço, bem como por informações suficientes inadequadas sobre fruição e riscos. Ou seja, na mesma linha dos produtos que a gente já conversou, é a mesma coisa, a mesma lógica, tá? O serviço é defeituoso quando não fornece segurança, levando em consideração as circunstâncias entre as quais o modo de fornecimento, os resultados e os riscos e a época em que foi fornecido. A mesma linha do produto, tá? É igualzinho, mesma lógica. O serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas. De novo, mesma coisa, saiu uma técnica de impermeabilização de pintura mais moderna. A anterior continua válida, não quer dizer que ela está obsoleta, que ela é defeituosa. O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando, então é o jeito de se eximir de responsabilidade. Quando tendo prestado o serviço o defeito não existe, ou quando a culpa for exclusiva do consumidor ou de terceiro. Tá? Então são essas possibilidades que existem. A responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa, como eu falei. Então aqui sim, a gente está falando em responsabilidade subjetiva. Tá? Então aqui está posta a responsabilidade subjetiva do médico, do engenheiro, do dentista. É aqui que se enquadra quando há uma falha na relação de consumo. Eu preciso demonstrar que houve culpa. De novo, e aí a culpa, resgatando aquilo que a gente já conversou, eu tenho que demonstrar que aquele engenheiro, aquele médico, agiu com negligência, imprudência, imperícia ou dolo. Tá bom? Vamos ver agora alguns casos de julgados aqui, é o que a gente chama de jurisprudência. Né? Então, tem um caso aqui, apelação civil, um contrato de compra e venda de imóvel na planta. Uma relação de consumo, então está consumindo, comprando um imóvel na planta e houve atraso da entrega. Excludente de responsabilidade não configurada, ou seja, não deu para o construtor ali, quem estava vendendo, tentou tirar da reta e não conseguiu. Rescisão do contrato, o juiz falou, então rescinde o contrato e devolve o dinheiro. Culpa da construtora, mora caracterizada. Opa, demorou para entregar o imóvel na planta, rescinde o contrato e devolve o dinheiro para o cliente. Lucros cessantes devidos. Ah, como assim? Eu tinha expectativa que você me entregasse há um ano atrás esse imóvel e ia alugar. Ia alugar por R$1.000. Então agora, além de você não me entregar no prazo, você me deve o aluguel de 12 meses de aluguel mais o valor que eu paguei no imóvel. Certo? Então, a relação jurídica de consumo quando as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, previstos nos artigos 2º e 3º do Código de Defesa, que a gente já viu. Já que a empresa recomercializa no mercado de consumo o bem imóvel adquirido pelo autor destinatário final. A responsabilidade da construtora não pode ser afastada em razão da escassez de mão de obra e de insumos utilizados pela construção civil, no setor da construção. Então, foi isso que a construtora alegou. Está faltando mão de obra, está faltando material, e aí atrasou a obra. Azar o seu, disse o juiz. Isso não é justificativo. Tá? Constatou a demora da entrega da obra, são devidos os lucros. E acabou. Tá? Depois vai ser arbitrado, por aí vai. Está ali o número do julgado. Outro. Recurso de revista, acidente de trabalho, responsabilidade civil, pedreiro, trabalho, construção civil, atividade de risco, 927 do Código Civil. Então, em regra, a aferição do dano do nexo causal e da culpa do autor do dano deve ser apurada, certo? Em se tratando de atividade de risco,
não é essa regra geral que se aplica, que você olha a culpa, como a gente já falou. É a teoria do risco. Então você vai fazer a aferição sem o elemento culpa, sendo necessário exclusivamente a existência do dano e do nexo causal. Tem dano, tem nexo causal, aconteceu esse problema e o problema é decorrente daquela obra, acabou. Cabe o dever de indenizar, independente de dolo ou culpa. Certo? Na linha do que a gente viu, só para confirmar que isso está no cotidiano do judiciário, eles decidem no dia a dia desse jeito que a gente conversou aqui durante a aula. Tá? Outro julgado aqui também vai falar análise conjunta, matéria em comum, reparação por dano moral de acidente de trabalho. Atividade de risco, soterramento. Então alguém foi soterrado, tinha uma atividade de risco, se pediu dano moral. O cara morreu por asfixia. Nexo de causalidade, conduta negligente da reclamada. Então a gente entendeu que tinha ali uma construtora, né? Depreende-se do acórdão, que o decújus aqui, que é o morto, sofreu acidente de trabalho típico enquanto prestava serviço em uma obra de responsabilidade das reclamadas, a fim de conter vazamento, momento em que foi soterrado, vindo a falecer por asfixia. Encontrando-se o decújus no exercício das suas funções no momento do acidente, ou seja, ele estava durante a jornada de trabalho, não há como afastar, como pretende a reclamada, ou seja, a construtora que estava argumentando, que não tinha nexo de causalidade. Ah, não teve nexo de causalidade. Ele foi lá naquele buraco, mas não tinha relação com o trabalho que ele estava fazendo. Do mesmo modo, resta expressamente delimitada a conduta culposa da empresa ao permitir que o reclamante realizasse suas atividades sem condições de segurança. Ou seja, ele criou um ambiente seguro, deixou o cara trabalhar no ambiente seguro e não por acaso aconteceu o acidente. Ademais, é da teoria do risco da atividade econômica, na linha que a gente estava falando, por força do artigo 2º da CLT, que se extrai a responsabilidade do empregador, quando o trabalho é de risco e aí não tem o que fazer, certo? E vai para frente esse julgado. Vou passar aqui. Mais um último aqui, defeitos da construção, pleito ajuizado pela construtora, objetivando seja declarada a excelência da construção, realização de perícia, críticas ao laudo pericial, que não se sustentam, constatação de inúmeras avarias e patologias construtivas. Então está aqui o número do julgado, o pessoal questionou a qualidade do laudo pericial, falando que esse perito não sabe nada, blá, blá, blá. O juiz não entendeu isso e mandou ver, a construtora teve que consertar o que fez. Tá bom? Então, esse é o Código de Defesa do Consumidor, ele se aplica em várias situações da engenharia civil, é importante vocês terem isso em vista. Tendo qualquer dúvida durante a explicação aí, ou se quiserem alguma complementação em algum tópico específico, podem entrar em contato, tá bom? Muito obrigado, um grande abraço a todos.